Salve, salve galera! Temos aqui um corte do programa Linha de Passe para analisar o empate da seleção brasileira contra a seleção do Uruguai. Brasil 1, Uruguai também 1. Golaço do Gerson. Vamos ver aqui agora o que eles vão falar sobre este empate da seleção brasileira que termina o ano em quinto lugar nas eliminatórias da Copa. Muito mal a seleção brasileira neste ano, né? Tem feito uma campanha ridícula, cara. Para o tamanho da seleção, pela história da seleção brasileira, é muito pouco, né, galera? Vamos lá para o vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Os créditos de vídeo são para a ESPN Brasil, link na descrição. Simbora, vamos lá. Muito bem, fã do esporte, de volta com o Linha de Passe para analisarmos mais um empate da seleção brasileira. Brasil 1, Uruguai 1, o Brasil saiu perdendo, o Valverde já no segundo tempo abriu o placar. Um belo gol, um pouco menos belo do que o do Gerson. Dois meio-campistas aí brilhando. Paulo Calçade numa noite de pouco brilho. Mais uma vez, fomos iludidos. Esperávamos bastante e vimos pouco. Boa noite, meu amigo. Olá, Plihal, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Bom, o Brasil enfrentou o Uruguai, né? Não é aquele primeiro tempo diante da Venezuela, é Uruguai. Uruguai, Argentina, Colômbia, hoje o Equador também merece todo o respeito. São os jogos que exigem mais das seleções sul-americanas hoje. Então era um grande do outro lado. E a seleção brasileira não se comportou bem, né? A seleção que você olha para o jogo, tenta extrair alguma coisa, e o que você percebe são individualidades, aposta nas individualidades. Que o Savinho faça uma grande jogada, que o Vinícius também. É claro, isso compõe o jogo. Claro que qualquer time precisa de grandes jogadores e individualidades, mas o jogo não é só isso. O jogo é muito mais do que isso. E esse algo mais o Brasil não tem. Que é um jogo coletivo mais bem feito. O Dorival tem pouco tempo, mas o Dorival já está um bom tempo na seleção brasileira. O trabalho de seleção é assim mesmo. E é para todo mundo assim. É para o Luiz de la Fuente na Espanha, qualquer treinador de seleção. Qualquer treinador de seleção tem as datas FIFA para trabalhar. E tem as competições, pode ser a competição da Copa América, pode ser a Eurocopa. No caso da Europa, eles estão em atividade o tempo todo. Mas é o que tem. E a gente não consegue desenvolver. Você vê o Bielsa, o Uruguai já foi, no início das eliminatórias, o grande exemplo, todo mundo, aí entrou numa crise, parece que nesta rodada conseguiu sair um pouco da crise. Uma vitória sobre a Colômbia, um empate contra o Brasil, e veio justamente para fazer um jogo, não é muito Bielsa, mas é o jogo possível, cara. O que dá para enfrentar o Brasil hoje é esse. Eu vou esperar o Brasil errar, e diante disso vou tentar ganhar o jogo. E quase que ele vai adiante assim. Mas voltando para o nosso lado, a gente não consegue dar grandes passos, né, em direção àquilo que a gente imagina de seleção. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Até porque acho que no momento hoje, quem que seria a grande seleção no mundo para pensar em Copa? A Espanha. Os outros estão brigando aí. Mas é muito pouco, cara, assim, decepciona. Porque você só fica olhando para os jogadores e torcendo por eles. Algo mais na seleção brasileira não existe. E aí, o segundo tempo, o Dorival começa a tirar a lateral e põe todo mundo. E aí as coisas ficam... Depois de tomar o gol, então... Ficam meio bagunçadas. Qual é para você, Leonardo Bertozzi, boa noite, o principal motivo da seleção do Dorival até aqui não conseguir nem chegar perto de empolgar? Tudo bem, Pirral? Boa noite, Jean, boa noite, Calçade, boa noite, companheiros. Eu acho que é a dificuldade de ter algum tipo de coordenação ofensiva, defensiva, de tentar extrair dos jogadores características semelhantes àqueles. E a bola tocada para o Danilo. Danilo vai para a direita, vai para o fundo. Fez o... A ideia de o time fica mais ofensivo tendo mais atacantes, desculpa, não funciona assim, né? Então... Legal, pôs o Luiz Henrique. Como é que o Luiz Henrique entrou bem nos outros jogos, lá do lado direito? Como é que ele entrou hoje? Para jogar de segundo atacante, jogar por dentro. O Martinelli brevemente na esquerda, mas depois tendo que jogar mais por dentro. O Rafinha jogar espetado lá do outro lado. Então, assim, depois entra o Estevam, e esse foi o único que entrou para fazer algo mais ou menos parecido com o que ele tem feito ali no clube. Mas
fora isso, assim, e isso já estou falando das tentativas de corrigir, porque o problema principal é, do jeito que começa, a gente vê no começo dos jogos alguma tentativa e depois a coisa vai se perdendo. Contra a Venezuela foi parecido. Hoje, os primeiros 15, 20 minutos do Brasil não foram ruins, assim, no sentido de jogadores se procurarem, ter uma tentativa de infiltração, mas parece que a coisa vai se desorganizando de uma maneira que o time vai se perdendo e a colocação que o Brasil tem na eliminatória hoje, que é o 5º lugar, ela é uma colocação medíocre, 5º de 10 é medíocre, porque o futebol é medíocre. E o Brasil não tem jogador para ser medíocre, né? O Brasil tem alguns dos principais jogadores do futebol mundial hoje. Quando você olha a escalação do Brasil, você olha o futebol do Brasil, alguma coisa não bate. Não bate. Porque, peraí, são esses caras que eu vejo no fim de semana? São esses caras que eu vejo na Champions League? São esses caras? São esses caras que me encantam no final de semana e quando vestem a camisa amarela não conseguem, às vezes, fazer uma tabela, fazer uma ultrapassagem, fazer, como diz o Calçade, depende de uma jogada individual. Então, eu acho que o final de ano normalmente é a época de balanços, né? E o balanço de 24, sim, é porque 23 já foi um ano horrível, né? Com a experiência com o Diniz, que foi péssima, não deu certo e passou muito longe de ser o que se imaginava. E assim, a gente imaginava que 24 pudesse trazer coisas melhores, mas trouxe uma Copa América ruim e um pós-Copa América que não dá a sensação de que estamos chegando a algum lugar. Então, hoje eu tenho dificuldade em ver o Dorival como um técnico adequado a dirigir o Brasil numa Copa do Mundo. Eu tenho dificuldade, assim. É difícil falar isso, porque ele é um cara correto, sério, né, trabalhador, mas que a coisa não está acontecendo. E se a gente tivesse uma faísca de, não, peraí, vamos dar tempo, porque parece que com tempo vai. Técnicos com menos tempo estão fazendo mais. Você olha para essa eliminatória, você olha o Gustavo Alfaro no Paraguai, que ele transformou o Paraguai. O BKSS no Equador está assim. Alfaro ainda não perdeu. Não, o Alfaro não perdeu no alto do morro hoje. 4 mil metros de altitude foi buscar o empate nos acréscimos. Ali é impossível. Então, assim, você tem técnicos com muito menos material humano e com as mesmas dificuldades, como lembrou o professor, e eles estão fazendo alguma coisa. Ou pelo menos estão dando sinais de que a coisa está evoluindo. Na seleção brasileira, assim, a ideia de que está difícil sair da mediocridade, ela está doendo. E, assim, em março tem Colômbia e Argentina. Sim. O Brasil vai querer pagar para ver e chegar até lá? Porque eu acho que é hora de balanço, inclusive, é hora de discutir se vale a pena ou não seguir com um comando técnico que não está levando o time para lugar nenhum, né? Aproveitando o teu gancho, Jean Oddi, boa noite. O Brasil, com o Dorival, estreou em 2 amistosos na Europa, batendo a Inglaterra e empatando com a Espanha. 2 bons jogos, claro, uma amostra muito, muito, muito pequena, mas nos confrontos contra os maiores sul-americanos, as maiores seleções sul-americanas, até agora não conseguiu nenhuma vitória. Na Copa América, não conseguiu vencer a Colômbia, não conseguiu vencer o Uruguai, foi derrotada a seleção brasileira pelo Uruguai nos pênaltis, e nas eliminatórias a mesma coisa. O Brasil faz seu segundo jogo contra um gigante em casa nessa eliminatória. Contra a Argentina, ainda com o Diniz, perdeu. E hoje, contra o Uruguai no Brasil, já retorno, né? Porque no primeiro turno o Brasil, com o Diniz, foi derrotado em Montevidéu, não conseguiu superar a Celeste. Isso preocupa bastante, né? Boa noite, Plihal. Preocupa bastante. Só rapidinho, assim, antes de responder a tua pergunta, eu acho que, assim, a gente não pode deixar passar, e você foi muito bem ao abrir o programa falando, acima de tudo, do público. Porque num jogo tão irrelevante, né, de um torneio irrelevante, porque é irrelevante do ponto de vista de classificação e tudo mais, a gente senta aqui e agradece que apenas daqui a 4 meses a gente vai ter que sentar aqui de novo para falar de um jogo de seleção brasileira em eliminatórias. Mas, assim... acho que o que há de mais relevante hoje é o público da Fonte Nova, né? Que é fruto de uma insensibilidade. Anunciadas 41 mil pessoas, mas quem conhece a Fonte Nova tem certeza que tinha muito menos. Vamos lembrar que a capacidade operacional da Fonte Nova, eu não sei se foi isso que foi colocado à venda, mas a capacidade operacional, embora o público seja oficialmente de 50 a 51 mil pessoas, a capacidade operacional é de 47 mil, 47, 48 mil. Quem olhou para o estádio hoje viu que não tinha 41.500. A não ser que muita gente tenha ficado no banheiro. De repente, as instalações do banheiro acabaram atraindo as pessoas. Ou vai vestido de cadeira. É isso. Você vai vestido de cadeira e assim, e é fruto de insensibilidade e de ignorância completa, né? O preço dos ingressos, apenas, R$100 apenas no anel superior, R$100 mais os 2 quilos de comidas e depois 200, 400, R$600. É um negócio... Tem que gastar mais R$100 para comprar
comprar um binóculo para você. Exato. Então, assim, vamos falar a verdade. Mais R$100 de estacionamento. Né? É um absurdo, isso precisa, acho que, ficar claro e a gente precisa falar sempre disso, para que em algum momento os caras se liguem que a ambição, inclusive, só acaba tirando o dinheiro. Tá aí os mais preços. barato R$100, mais caro R$800. Repito. Ali na faixa de 600 você conseguiu um lugar legal. Viu, exato. Repito, R$100 o mais barato, mais 2 quilos de comida, tá? Porque esse é o... Se o Brasil tivesse vencido o Mundial, a Argentina foi campeão do mundo. O Brasil é campeão mundial, não a Argentina. Então, ali são 6 estrelas. A gente estaria discutindo esses R$800. Sim. O Brasil entregando nada é uma falta de sensibilidade absurda. Agora, a seleção é, dentro de campo, o que ela é fora. O que é a direção do futebol brasileiro hoje. O que é a CBF. A gente sabe do que acontece lá dentro. É um escândalo. Porque toda a organização ela foi dissolvida. Ela não existe mais. Eles não conseguem entender o que é administrar uma seleção brasileira. Eles só conseguem botar o ingresso a R$800. Quanto é 800 pau? É que a CBF arrecada pouco. As outras fontes são curtas. Mas, obviamente, esse é o típico caso em que se você cobra menos, você arrecada mais. Essa é a burrice que impressiona tem também. O detalhe esportivo, porque com 50 mil pessoas, a bola dá na trave e entra. Com, sei lá, 25 mil hoje lá, a bola dá na trave e sai. Para não entrar na questão do perfil do público, né? Na hora que você coloca esse preço, enfim, a gente sabe bem... Você escutou o primeiro canto? Você está prestando atenção? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Então, eu não vou nem falar das nossas torcidas patrocinadas, enfim. A gente tem vários problemas em relação à seleção brasileira, mas é assim mas que... influencia diretamente no jogo mesmo. Claro que influencia. Acho que assim, isso tudo é fruto de um contexto, é fruto de anos de um trabalho mal feito em vários aspectos. Então, assim, é uma pena que seja assim, mas hoje a maneira como a seleção brasileira é vista no Brasil tem a ver com tudo, absolutamente tudo isso, né? Com as coisas que a gente fala o tempo todo. Claro que, assim, com o calendário, com os preços, com o distanciamento, com o fato da seleção atrapalhar tantos clubes, tudo isso. E, além disso, é uma seleção, né, que, como vocês falavam, não traz nada de legal. Eu estava fazendo, enquanto assistia o jogo, eu ficava pensando nas outras grandes seleções do planeta, mesmo aquelas que não atravessam, talvez, os seus melhores momentos, e olhava, cara, essas seleções, elas sabem, eles vão afirmar que 4, 5 jogadores para a próxima Copa do Mundo estarão naquele time. A seleção brasileira é uma loucura, porque é uma absoluta incógnita. Qual é o time que vai entrar em campo na próxima Copa do Mundo? Claro que o time não tem que estar montado, e não é assim. Você não tem 2 anos antes, ou 1 ano e meio antes que seja, uma seleção montada para uma Copa do Mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, em geral, você tem as coisas se encaminhando. Hoje a gente não tem a menor ideia de quem serão os laterais. Temos muitos zagueiros, é verdade, mas talvez os melhores, aqueles que estão jogando melhor, nem tenham jogado hoje. Ok, o Bremer porque está com uma lesão seríssima no momento em que foi convocado, mas a gente tem o Murilo também jogando muito bem. Então, assim, você tem várias opções boas na zaga, mas a gente não consegue afirmar que essa zaga, Gabriel Magalhães e Marquinhos, vai ser a zaga da Copa do Mundo. Dificilmente será. Dificilmente será. E aí até por uma questão também acho que de fase, de idade, de como cada um vai chegar no momento que a gente começar o Mundial. O meio-campo nem se fale. O meio-campo nem se fala. Sim, porque, em geral, os jogadores que saem do Brasil para jogar na seleção brasileira são aqueles em que assim, vão ter que trabalhar dobrado para conseguir uma vaga na Copa do Mundo. Hoje, talvez entre todos esses que têm sido convocados, e são bons jogadores, ninguém discute isso, ninguém discute a qualidade do Bruno Guimarães, do André, por exemplo, do Paquetá, mas hoje talvez aquele que esteja mais apresentando alguma coisa é o cara que joga no Brasil, é o Gerson. Então, também não consigo afirmar quais serão esses meio-campistas. E mesmo o Gerson, a gente tem dúvidas de como ele vai se virar num jogo, numa dinâmica mais alta do que a de hoje. Claro. E o jogo, sei lá, por exemplo, contra as grandes seleções europeias. Hoje a gente lembra, o Uruguai entrou em campo fazendo uma mudança, inclusive, para se defender melhor, né? Para se proteger do que o Brasil poderia oferecer e não oferece. E aí a gente olha para os nossos grandes jogadores, aqueles que de cara seriam incontestáveis, que ninguém, na hora de escalar os 11 da seleção brasileira, vai tirar.
O Neymar, se ele estivesse à disposição, evidentemente, e o Vinícius Júnior, que, claro, ele vai estar no time da Copa do Mundo, mas hoje muito mais pelo que ele mostrou no Real Madrid do que pelo que ele mostra na seleção brasileira. Só pelo que ele mostra no Real Madrid. Só. Então, assim, talvez o Rafinha seja o único cara em que a gente consiga dizer, bom, esse daqui, pelo que tem jogado... E foi bem hoje, hein? Foi bem hoje, de novo, mais uma vez. Aliás, até discordo, acho que a gente vai falar das substituições do Dorival e tudo mais, mas acho que sim. Pelo que tem jogado, talvez seja o único que você diga, bom, esse está caminhando para, durante a Copa do Mundo, ser titular. Mas é impressionante você olhar para isso e não conseguir... Mesmo o Rafinha, né? Porque afirmar. ali na dele... Tem muita gente. E tem o Neymar. Uhum. É que eu acho que assim... Aí e o tem Neymar assim... Você pega o Gerson, né? O Gerson... a gente não pode dizer que o Gerson está fora, dele está perdido. Não. Mas o Gerson está numa função que ele pode fazer no Flamengo? Pode. Mas ele é... O Gerson, se você olhar ali no centro do campo, há um equilíbrio entre o Gerson meia e o Gerson volante. Não, há um desequilíbrio. Ele é um meia tendo que fazer um papel que não lhe é muito confortável, mas ele faz. Então, esse jogador que pode ter uma missão dupla com naturalidade, não é para ele, mas ele tem se esforçado muito. O Rafinha é um atacante que está fazendo uma função na seleção que o Barcelona mostrou, olha, pega ele e põe para fazer aí e tal. Só que ele tem do lado dele, do lado direito, um cara no Barcelona, um moleque de 17 anos também, que tanto que ele, aos 17 anos, tiveram que dar uma folga para ele. Porque com ele na seleção espanhola, que é o Lamine Yamal, e no Barcelona, os dois times se transformam. Sim. E todo mundo... Lewandowski, Rafinha, cresce. Todo mundo fica gigantão com ele, que é o Lamine Yamal. Então já é diferente para ele, porque na seleção você não tem ninguém, não é o Savinho ainda, não é... você não vai ter o Vinícius, não. O Vinícius, a gente poderia esperar mais, não está jogando esse futebol. Às vezes você nota que o Vinícius tem o peso de resolver, de ser o cara e não conseguir ir na seleção e conseguir no Real Madrid. Cara, não é fácil conseguir fazer o que ele faz no Real Madrid. Como se o Real Madrid fosse um time fácil para jogar. Sim, é fácil para muitos que o Real Madrid hoje, né, Calçade? Ele é preparado para gerar os espaços que o Vinícius precisa para jogar. Na seleção... E a seleção brasileira claramente não é, não tem sido, né? Igor Jesus. O Igor Jesus não jogou nada. Pô, cara, se teve um jogo que não era para ele, era esse. Faz muito tempo que a seleção brasileira não está bem, não é de hoje, não. A culpa não é só do Dorival Júnior. Olha com o Fernando Diniz, foi pior ainda, cara, né? Vou trazer aqui para vocês a classificação das eliminatórias da Copa Sul-Americana. Argentina, 25 pontos, Uruguai, 20 pontos, Equador, 19 pontos, Colômbia, 19 pontos, Brasil, 18 pontos, Paraguai, 17 pontos, Bolívia, 13, Venezuela, 12, Chile, 9 e Peru, 7. Estão aqui os 10 primeiros colocados, né? Os 10 integrantes aí das eliminatórias da Copa Sul-Americana. E a seleção brasileira, se tivesse vencido, ocuparia a vaga do Uruguai. Ficaria em segundo lugar, né? Com o empate de hoje, a seleção brasileira termina o ano em quinto lugar nas eliminatórias. Uma vergonha, né, galera? Um futebol pobre, né? Um futebol ridículo. Não dá prazer, não dá gosto de assistir a seleção brasileira, cara. Não dá. Aqui do lado temos os resultados, né, dos jogos de ontem e de hoje. Muitos empates? Não, né? Teve um empate, 2 empates só. O Chile venceu a Venezuela por 4-2. Esse jogo foi hoje também. A Argentina venceu o Peru por 1-0. A Colômbia perdeu para o Equador por 1-0 ontem, né? E a Bolívia... Ontem não. No caso, terça-feira. É que a gente já passou da meia-noite. E a Bolívia empatou com o Paraguai em 2-2. Tá, então, a tabela para vocês da classificação das eliminatórias da Copa. Muito obrigado a todos. Ainda bem que o Gerson fez o gol, né? Para salvar. Senão seria uma derrota da seleção brasileira, né? Gerson jogando bem pra caramba no Flamengo e também na seleção brasileira. E o Dorival tira ele e coloca, sabe quem? Lucas Paquetá.
que está mal há muito tempo, que não vem jogando bem há muito tempo. Dorival também não se ajuda, né? Levou o Léo Ortiz para passear. Ei, Dorival Júnior, já foi melhor, hein? Valeu, saudações, fui!